Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Adore o nome do Senhor nesta noite. Tão certo como a manhã que se levanta, eu te louvarei, na presença dos anjos a ti, amém. Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, graças a Deus. Pode pegar, meu pastor. É com muita alegria, né, que eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, externar a minha gratidão a Deus do céu, ao Senhor que é bom, a sua misericórdia ela é para todos sempre. Falei com o meu pastor que eu vim cultuar a Deus, participar do culto, né, e não para pregar, mas aprove Deus, né, ter lançado sorte sobre mim. Aqui estamos para falar aquilo que Deus ministrar ao meu coração e ao seu coração. Queridos, os irmãos sabem perfeitamente que eu passei por um momento difícil, aliás, estou passando ainda, né? Mas a alegria do Senhor é quem tem nos sustentado, tem nos dado forças, né? Vitória, para continuarmos aí na caminhada. Eu não quero ser extenso, né? O pastor me deu 1 hora para estar pregando, e a gente vai falar aqui o texto em Mateus. Eu quero a ajuda do... o Clay que está lá operando lá, Mateus capítulo 25, Newton Clay, por gentileza. Põe no telão para mim que, embora a letra aqui é grande, mas as vistas, irmão, passou dos 40, já tem grande dificuldade, né, irmã Milka? E o meu óculos ainda está, né, fazendo, meu óculos quebrou, eu tive que fazer outro, então não estou usando o óculos, então eu vou precisar ali da ajuda do telão. Mateus capítulo 25, irmãos, né, até o versículo de número 6, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém? Podeis tomar assento. E eu quero aqui, com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor, estar ministrando a poderosa palavra de Deus, né? É uma alegria em poder rever alguns irmãos, né? Como o pastor falou aqui, nós passamos algum tempo nessa congregação, né? E é uma alegria em poder rever alguns irmãos que a gente teve a oportunidade de estar congregando juntos, né? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Queridos, o texto ele é conhecido, né, da igreja, vai falar acerca do reino de Deus, Jesus, né, falando ali
e apontando para a sua vinda, né? E nos dias a quais nós estamos vivendo, a gente fazendo um apanhado geral, né, daquilo que é a igreja, parece que a gente está meio que desapercebido em relação à volta de Jesus, em relação à sua vinda, né, a promessa que Ele nos fez de voltar para arrebatar a igreja, ou tirar a igreja do mundo para levar para a sua glória. Isso parece que tem caído no esquecimento de alguns, né? A gente vai observar que nos anos 90, 80, 90, a igreja crescia de uma forma, né, tremenda, onde o evangelho era pregado, as pessoas criam, e as pessoas tinham a esperança da volta de Cristo, né? E os anos vão se passando, e parece que as pessoas vão perdendo essa esperança, a alegria de morar com Jesus no seu reino, na sua glória. Esse sentimento de estar com Cristo parece que vai se perdendo, né, ao longo da história. E Jesus, ele narra essa história acerca das 10 virgens, alertando acerca da sua volta, que o noivo ia voltar, né? Ele não marcou a data, ele não determinou tempo, mas que era para estar atento aos sinais da sua vinda, que ele viria, né? E o texto vai dizer que eram 10 virgens, e todas elas tinham azeite nas suas lamparinas, todas elas aguardavam a vinda do noivo, porém, né, 5 delas eram imprudentes, ou 5 eram loucas e 5 prudentes, mas elas estavam esperando a volta de Jesus, né? Elas estavam esperando a volta do noivo. Ele disse que iria, mas voltaria, e elas adormeceram, e a gente vai observar no texto que todas elas adormeceram, né? As 10, 5 loucas, 5 prudentes, todas elas adormeceram. E aí a gente, irmãos, né, dentro daquilo que a gente estuda na Bíblia, às vezes a gente passa por algum perrengue na vida, alguma dificuldade, algum obstáculo, alguma dificuldade, né, e pensa que por sermos servos de Deus, ou por servirmos a Cristo, isso não pode acontecer com a gente. A gente não pode sofrer, né, uma perca, um dano, uma enfermidade, uma dor. A gente não pode passar pelo deserto, né? O choro parece que não pode vir porque servimos a Deus, porque somos servos de Deus, né? Mas o Senhor, Ele vai alertar a sua igreja, os seus discípulos, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por grandes aflições, mas que era para estarmos alegres, contentes, regozijando, porque servimos a um Deus, né, como o nosso irmão cantou aqui, o que Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos, né? Nós que servimos a Cristo, nós que entregamos a nossa vida para Cristo, nós não estamos à mercê do destino, nós não estamos vivendo por viver, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que, a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos, Deus já estava nos vendo a partir daquele momento. E toda a nossa trajetória diária até esse momento, Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua luta, a sua angústia, a sua necessidade. Eu estava em cima do altar, meu pastor, e olhando algumas pessoas, dizendo assim: Deus, o Senhor conhece o que cada um está no seu coração, aquilo que precisa. A expressão do seu rosto, talvez está preocupado com o dia de amanhã, talvez está preocupado com a semana que vai vir, ou tem algo para resolver amanhã. Queridos, nós estamos dentro da casa do Senhor. Esse momento foi reservado para nós nos derramarmos diante do seu altar e render louvores ao teu nome, adorar a Ele na beleza da tua santidade. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus é fiel e poderoso para conceder aquilo que deseja o seu coração, segundo a sua vontade. Então não se preocupe, alegra o seu coração, alegra a sua alma, né? Se derrame diante do Senhor, diante do seu altar, ofereça o seu culto, a sua adoração ao Senhor, né? Enquanto você louva, Deus age na sua casa. Enquanto você adora, Deus trabalha em favor da sua família. Enquanto você adora, Deus visita o enfermo, Deus visita o coração daquele que está necessitado. Então se derrame diante do seu altar. E nós não podemos perder a esperança da vinda do Senhor. Precisamos estar atento, apercebido. Vamos passar por dificuldade, né?
as noivas, elas aguardaram fielmente a volta do noivo. As noivas permaneceram atentas, vigilantes, sabendo que a notícia ia surgir, que o noivo ia voltar. Ele voltaria e tinha que estar preparado para encontrar com o noivo. Irmãos, e no mundo em que nós estamos vivendo, como eu disse aqui, muitos parecem que têm perdido essa alegria, essa esperança da volta de Jesus, né? Meu querido, aguarde, Ele vem, Ele vai voltar. Jesus, Ele vai voltar, quer o mundo queira, quer o mundo não queira, Jesus, Ele vai voltar, né? E quando Ele voltar, e encontrar nós preparado, Ele vai nos chamar para o seu reino, né? A gente analisa que este mundo, ele é tenebroso, este mundo, ele é terrível, este mundo é enganador. Então, para nós que servimos a Cristo, para nós que entregamos as nossas vidas a Jesus, não dá, irmão, não tem como nós vivermos em cima do muro, ou vivermos uma vida meio que servindo a Deus e meio que não servindo, né? Jesus, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer que nós servimos a Ele com inteireza de coração, porque quando Ele voltar, né, o texto vai dizer, aquelas que ficaram desapercebidas, aquelas que não observaram, ficaram atentas, elas ficaram para trás, né? E para nós que temos uma vida na igreja, Kézia, eu aceitei a fé, eu aceitei a Jesus no ano de 1991, tem mais de 30 anos que eu sirvo ao Senhor, né? Adorando a Deus, servindo ao Senhor. Imagine se naquele grande dia as trombetas tocarem e o meu nome não for anunciado, Abraão. Imagine aquele dia quando Jesus dá ordem para as trombetas toquem, anunciando a volta do noivo, e eu for pego desapercebido. Vou dizer, Senhor, mas eu vivi uma vida na igreja, eu ministrei na sua casa, eu louvei na tua casa, eu dizimei na sua casa, eu ofertei na sua casa, eu visitei alguém, eu visitei os enfermos. Mas aí ninguém conhece, irmãos, a nossa intimidade, ninguém conhece a nossa vida após essas paredes. O pastor não conhece, o seu líder não conhece, mas o Senhor Deus, Ele conhece a nossa vida. A Bíblia diz que tudo estará nu e patente diante dos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Ficarmos apercebidos quanto à sua volta, ficarmos atentos quanto à sua volta. O mundo, ele vem com as suas enganações, com as suas facilidades, para nós servirmos a Deus com o coração pela metade, com o coração não entregue totalmente. Não tem problema, né? Não tem problema eu não ir no culto, não tem problema eu não me lançar totalmente a Deus, irmãos. Tem problema. Tem problema, porque nós somos servos. O Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos comprou para servir a Ele com interesse de coração. E nós não podemos fazer isso pela metade, irmãos. Mas pastor, como que eu faço isso por inteiro? Dedicando-se a Deus, observando a sua palavra, guardando os seus mandamentos. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós aprendemos sobre obediência. Foi, meu pastor? O professor ministrou sobre obediência. E o que é obediência? Obedecer a Deus, guardar a sua palavra, servir ao Senhor com interesse de coração, para que naquele grande dia não sejamos pegos de surpresa, quando as trombetas tocarem. Ah, mas eu não ouvi o meu nome sendo anunciado, por que eu não subi? Por que eu não fui para a glória? Por que eu não fui salvo? Eu vivi uma vida na igreja. Nós estamos falando, irmãos, da volta de Jesus. Nós estamos falando da sua vinda, né? Porque Jesus, Ele deu a sua vida para nos resgatar. Morreu na cruz, deu a sua vida, né? Ressuscitou, nos fez uma promessa. Nós aceitamos a fé, aceitamos a Jesus, dizendo, eu quero ser crente, eu quero fazer parte da igreja, eu quero morar no céu, eu não quero permanecer nesse mundo onde a Bíblia diz que está reservado como tesouro para o dia do juízo. Isso aqui vai ser destruído. Isso aqui não vai ficar nada em pé, vai ser destruído. Então,
estejamos atentos, irmãos, quanto à volta de Jesus. Estejamos atentos quanto à sua vinda. Guarda o seu coração, guarde a sua fé, permaneça fiel ao Senhor, independente de qualquer coisa que aconteça, não largue a sua cruz, não largue Jesus, não largue o Senhor, né? Pastor, mas me criticam muito, falam muito de mim. Jesus alertar sobre isso, dizendo com os discípulos que quando isso acontecer, né, que era para se alegrar, era para regozijar. Olha, irmãos, né, quando falarem de vós, quando vos apedrejarem, quando vos perseguirem, até matarão alguns de vós. Aí quando isso acontecer, neste dia, nós precisamos fazer o quê? Jesus falou assim: se alegrem, regozijem, porque eles perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Mas aí quando vem, irmãos, a luta, ou a perseguição, ou quando nós ouvimos dizer que alguém está falando, criticando a gente abaixa a cabeça, Abraão. Não dá para ser mais crente, porque estão criticando de mim, estão me falando mal de mim, né? Aí Jesus diz assim: se alegre nesse dia, regozije neste dia, porque isso é necessário que aconteça, irmãos. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos diferentes, nós não somos igual ao mundo, nós somos diferentes. Então, vão criticar de você, vão falar de você, Juliana, vão te criticar, mas por amor a Cristo permaneceremos de pé, com o coração, com a mente, irmãos, voltada para o céu, para o reino do Senhor, para a sua glória. Permaneceremos firmes na presença do Senhor, tá? Não desanime, não volte atrás, não desista da caminhada, né? Pregue o Evangelho, pregue a palavra do Senhor, né? Seja fiel na sua vida, seja fiel em todos os momentos, não retroceda, porque Jesus, Ele vem, e a recompensa está com Ele para nos dar segundo, né, a nossa fé e a nossa obediência. Independente daquilo que você tenha passado, né, permaneça fiel ao Senhor, permaneça com a sua lamparina cheia de azeite. Mas está difícil, pastor, né? Não é fácil. E quem falou que seria fácil, irmãos? E quem falou que seria fácil? Jesus alertou a sua igreja dizendo que não seria fácil. Pastor, mas ser crente não é fácil. Mas não é mesmo, irmãos. Não é, preciso lutar. O reino dos céus, ele é tomado à força. O reino dos céus, ele é tomado à força. Precisamos lutar por ele, precisamos batalhar por ele, né? E essas batalhas, e essas guerras, e essas pelejas se vencem em oração, com o joelho no chão, com a boca no pó, clamando ao Senhor, clamando a Deus. A semana passada eu estava na minha casa, ia para o culto, orando ao Senhor, dizendo: Deus, permita que eu consiga adorar ao Senhor esta noite, me entregar de todo o meu coração para o Senhor, sentir a presença do Teu Espírito, me alegrar no Senhor, né? Oferecer aquilo que eu tenho de melhor para o Senhor. E às vezes a gente vem para o culto, fica tão desapercebido, né? Observando se quem canta bem, né, irmão Rubens? Se quem não canta, se quem prega bem, se quem não prega. Irmãos, nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor, né? Nós estamos aqui neste mundo por um pouquinho só de tempo, né? Jesus, Ele vem para nos tirar daqui, Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Guarde a sua fé, permaneça fiel ao Senhor, mantenha a vigilância, né? Como fizeram as noivas prudentes, aguardando a volta do noivo, esperando a volta do noivo. Então, não desista, não volte atrás, não retroceda, né? Não desista da fé, não desista da caminhada. Jesus, Ele nos ama, Jesus, Ele te ama. Qual que era o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? O que é que aflige o seu coração? O que é que aflige a sua alma? O que é que perturba o seu coração? Vamos passar aqui, nessa vida, grande dificuldade, mas quando formos morar com o Senhor, irmãos, a Bíblia diz, Apocalipse, que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima.
O homem pode viver 200 anos aqui nessa terra. Ele pode fazer de tudo, mas se ele não tiver a esperança da vida eterna, o que será, irmãos? Né? Quando ele abrir os seus olhos no mundo espiritual, se ele não tiver com Jesus, se ele não guardar a fé, não permanecer firme no Senhor, o que valeria para ele, irmã Jane? Né? O quão decepcionante seria, irmãos? Então, permaneça fiel ao Senhor, né? Aquele que não serve ao Senhor, entregue o seu coração para Cristo. Jesus deu a sua vida por você, morreu na cruz para te salvar, né? E Ele fez a promessa da sua vinda, e Ele vem, irmãos, e Ele vem, tá? Então, permaneça fiel ao Senhor, guardando a sua palavra, né? Porque Deus, Ele é bom, e a sua misericórdia, ela é para todo sempre. Tá bom, irmãos? Eu não vou mais estender, meu pastor, Deus abençoe, tá? Se o pastor dissesse pelo menos assim que eu iria pregar, irmãos, que a gente viesse para pregar, a gente ia estudar um texto a mais, eu preparar aqui, fazer um esboço para a gente estar falando aqui, né, um pouco mais do texto, mas que Deus possa abençoar, tá? Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Vanderlei, né? Eu fui a um culto até umas 2 semanas atrás, e lembrei daquilo que eu aprendi com o Senhor, né, nos anos que nós passamos aqui, que quando nós nos apresentarmos, irmãos, diante do altar, nos apresentarmos com alegria, né, ainda que o coração ele esteja moído, quebrado, ainda que o coração esteja chorando, né, com dor, você nunca vem aqui diante do altar e diz assim: irmãos, paz do Senhor. E quando eu fui ao culto, o irmão me deu a oportunidade, eu lembrei dessa palavra, pastor. Eu disse: Senhor, o que é que eu vou falar? Eu cheguei a cumprimentar os irmãos, né, com alegria. Mas o Senhor não está de luto, pastor? Estou, irmãos. Mas a alegria do Senhor é quem nos dá força. É Deus quem nos sustenta. Eu não posso reclamar daquilo que Deus faz, porque Deus é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aprove Deus fazer segundo aquilo que Ele quer, né? Eu estava compartilhando com alguns irmãos, né, quando a minha esposa ela estava ainda internada, e talvez alguns aqui conhecem a irmã Ângela. Ela entrou em oração, falou assim: pastor, nós vamos orar, e Deus, Ele vai fazer, né? Deus vai tirar a sua esposa do hospital, Deus vai dar a ela saúde. E foi passando-se os tempos, e ela não melhorou, e veio, né, o Senhor a recolheu, e ela falou que ficou muito frustrada com isso, né? Ela ficou muito frustrada, porque parece que Deus não atendeu a oração dela. Aí eu disse assim: minha irmã, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós oramos segundo o quê? Segundo a sua? E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Dói, pastor? Dói, irmãos. Machuca, né? O dia 20 agora, fez um mês, e às vezes eu estou dentro de casa, domingo mesmo eu estava dentro da minha casa, pastor, e parece assim que o inimigo aproveita dessas brechas, né? E quer te deprimir, quer dizer assim: está vendo aí, você não é servo de Deus, você não é crente, você não diz que Deus pode todas as coisas. Eu sentado no sofá da minha casa, e o inimigo tentando me deprimir, né? E veio um vazio na minha alma, um desespero, né? O choro. Eu falei assim: mas o Senhor, Ele é bom. Deus é o meu consolo. O Senhor é o meu socorro, bem presente no momento da angústia. Deus, Ele é fiel. Aprove o Senhor fazer aquilo que Ele quer, porque eu sou servo, Ele é Senhor, Ele manda, Ele pode, Ele determina. A gente vai ver na Bíblia que existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Lázaro estava morto há 4 dias, né? Ele não está morto, ele dorme. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu andando, vivo. Então ele tem o controle nas suas mãos. Deus cura câncer? Deus cura câncer.
Deus dá vida, Deus dá vida, Deus dá saúde, irmãos, então tudo Ele tem o controle. Eu me levantei do sofá, pastor, sabe de uma coisa? Eu vou louvar o nome do Senhor. Liguei o celular, comecei a louvar a Deus, né? Agora eu tenho que fazer almoço, né? Não fica muito bom, mas a gente tem que fazer. E fui para o fogão louvar a Deus, adorar ao Senhor, cantando hinos, louvores a Deus, né? E o meu coração se alegrou, o Espírito Santo veio e alegrou o meu coração. E a tristeza, a depressão, irmãos, ela foi embora. Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Deus, Ele não te esqueceu. Deus conhece a sua luta, a sua labuta, a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia, a sua necessidade. Deus, Ele cuida de você. Você não está à mercê do destino. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você, lembre-se disso. Peça socorro a Ele, clame por Ele, se derrame diante dEle. Fala: Deus, eu estou aqui, a minha alma está necessitando do Teu socorro, do Teu auxílio, da Tua ajuda. A Bíblia, irmãos, não dá respaldo para isso. Clamas a mim, eu vou te responder. Busca a mim, e eu venho ao seu encontro. Bate na porta, que eu vou abrir a porta. Pede socorro, que eu venho te socorrer. Não se desespere. Não se desespere. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele cuida de você a cada dia, né? Você está sentado neste banco nesta noite. Deus sonda o seu coração. Você está sentado aqui, Deus sabe o que você precisa. Você está sentado aqui, Deus sabe do que vai acontecer com a sua vida. Ele tem o domínio, Ele tem um controle, tudo Ele sabe. Então, permaneça fiel ao Senhor. Não desista, as ofertas do mundo virão. Mas permaneça fiel ao Senhor com a sua lamparina acesa. Mas tem pouco azeite, pastor, né? Mas Ele tem azeite para você. Como é que eu faço, pastor, para conseguir mais azeite? Busca o Senhor. Vá pelas madrugadas, né? Consagre a sua vida. Busque a Deus com interesse de coração. Está acabando o azeite, né? Jesus nos dá o caminho, nos dá a fonte. Busque azeite. Esteja pronto, né? E para você que não tem a esperança da volta de Jesus, para você que ainda não se decidiu com Cristo, para você que não entregou seu coração para Ele, faça esta noite. Pastor, mas o mundo é bom. O mundo, ele é enganoso. O mundo é mentiroso, né? Jesus é bom. Jesus liberta. Jesus dá vitória. Jesus perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida, né? E se você tomar a decisão, e se Ele voltar esta noite, você vai morar com a igreja no céu. Essa é a promessa dEle. Queridos, que Deus nos abençoe rica e poderosamente, né? Eu quero agradecer ao meu pastor Vanderlei, né, por essa oportunidade, né? Não vai ficar, eu já tenho vindo aqui outras vezes, né, visitar os irmãos, e eu prometo aos irmãos voltar outras vezes para estar adorando o nome do Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar, né? Eu quero orar ao Senhor agradecendo a Deus, ao meu pastor Vanderlei, a todos os obreiros, né? A palavra dos irmãos, as palavras dos irmãos, de consolo, né, pelo momento difícil que a gente tem passado, mas os irmãos sabem, aquele que perde um ente querido, aquele que perde um parente próximo, irmãos, a gente nunca espera isso na nossa casa, a gente vê isso no noticiário, né, vê quando acontece, se, né, entristece, dá as condolências às pessoas, mas a gente nunca espera isso na nossa casa, a gente nunca pensa que isso vai acontecer, e a falta que faz, o vazio que fica, a dor que né, a gente nunca pensa que isso vai acontecer, mas Jesus, Ele é fiel, Deus, Ele é bom, tá? Permaneça fiel ao Senhor, guardando a sua volta, porque Ele vem. Querido Deus e eterno Pai que está no céu,
Eu sou grato ao Senhor esta noite por sua bondade. A misericórdia do Senhor, ó Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. E essa noite nós estamos diante do teu altar, diante da tua igreja, diante do teu povo, adorando o teu nome, falando acerca da tua vinda, da tua volta. Nos ajude, ó Deus, a estarmos apercebidos, atentos, guardando a fé, guardando a esperança da sua volta, porque ela é fiel, ó Deus, e vai acontecer. Nos ajude nas nossas dificuldades, que os obstáculos que têm se colocado diante de nós, ó Deus, que nós possamos superá-los, porque o Senhor está conosco nessa caminhada, o Senhor prometeu isso. Ajuda o nosso coração a crer a cada dia, a estar fervoroso, ó Deus, aguardando a tua volta. Não nos permita, ó Deus, desanimar, cair, ficar prostrado, voltar atrás, reclinar, ó Deus, desistir da caminhada da fé, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Ajuda o seu povo, a sua igreja. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa necessidade e é fiel para cumprir, ó Deus, com tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor. Deus, estende as tuas mãos sobre a tua igreja. É o que eu te peço nesta noite, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, meu pastor.